Essa segunda-feira a internet veio abaixo, hein, com o anúncio de que o documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, foi selecionado para a disputa final do Oscar. Vini, você acompanhou a repercussão ao longo do dia, claro, né? Claro, Silvio, a gente falou um pouquinho ontem aqui, né, já deu bastante debate, tem quem gostou, tem quem não gostou, mas nas redes sociais a polarização foi ainda maior, viu, Silvio? Muita gente parabenizando a Petra Costa, parabenizando o documentário, torcendo para que o Brasil vença pela primeira vez nesta categoria, mas muita gente condenando também aí a indicação da academia. Vamos ver um pouquinho dessa repercussão? Eu preparei uma reportagem com algumas dessas reações. Solta aí pra gente. Documentário brasileiro Democracia em Vertigem é indicado ao Oscar. É a primeira vez que o Brasil concorre na categoria. O longa é da cineasta Petra Costa, que já dirigiu Helena e O Olmo e a Gaivota. A produção foi exibida pela Netflix no ano passado. Na obra, a partir de memórias pessoais, Petra narra acontecimentos recentes da política brasileira. O documentário tem como destaque o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A diretora retrata como a vida familiar dela se entrelaça com os principais personagens e fatos políticos do período. A proximidade da cineasta com figuras ligadas à esquerda possibilitou a ela captar imagens de bastidores e ter acesso a encontros fechados da cúpula do PT. Pelas redes sociais, Petra afirmou estar extasiada com a indicação e agradeceu à academia por reconhecer a urgência do documentário. Ela disse esperar que o filme ajude a entender como é crucial proteger as democracias numa época em que a extrema-direita se espalha como uma epidemia. Também pelo Twitter, o ex-presidente Lula parabenizou Petra pela maneira como narrou os acontecimentos e disse que a verdade vencerá. Crítico à produção, o secretário especial de Cultura do governo, Roberto Alvim, afirmou à Folha de São Paulo que a indicação mostra como a guerra cultural está sendo travada em âmbito internacional. Alvim ainda ironizou: se fosse ficção, a indicação estaria correta. Pela internet, o grupo MBL, que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, assinalou que o documentário é uma farsa gigantesca. Segundo o Movimento Brasil Livre, Democracia em Vertigem ignora milhões de brasileiros que foram às ruas contra o maior escândalo de corrupção da história. Para vencer o Oscar, o longa brasileiro terá na disputa 2 filmes que abordam a guerra na Síria. The Cave acompanha o perfil de uma médica que atende em um hospital improvisado em uma caverna na região. Já For Sama mostra a vida de uma cineasta que viveu durante 5 anos na cidade de Alepo, tomada por rebeldes durante a rebelião síria. Os outros 2 filmes na disputa são Indústria Americana, a história da reabertura de uma empresa chinesa em Ohio, nos Estados Unidos, e Honeyland, que conta a saga de uma caçadora de abelhas pela preservação da espécie. A cerimônia do Oscar acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles. Muito bem, vou trazer aqui mais 2 tweets que resumem bem as reações à esquerda e à direita. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu, abre aspas: recebemos com alegria a notícia de que Democracia em Vertigem está entre os filmes indicados ao Oscar. O golpe contra Dilma e a democracia no Brasil vem sendo denunciado ao mundo e agora amplia horizontes. Parabéns Petra Costa e equipe, que venha a estatueta. Já o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, disse o seguinte, abre aspas: que orgulho ver um filme nacional indicado para o Oscar em 3 categorias: terror, comédia e ficção. A estrela da farsa levou o Brasil em 5 anos ao fundo do poço. Deu uma aula de gestão desastrosa, incompetência e insolvência financeira. Forte candidata à estatueta. Meus amigos de bancada, Democracia em Vertigem, afinal, tá na categoria certa, na opinião de vocês? Eu acho que estabelecer o princípio de ficção já é mentira, porque a ficção guarda algum respaldo, algum respeito com a verdade factual dos acontecimentos, né? O documentário da Petra, inclusive, some com armas de guerrilheiros de esquerda, fora aquilo que a gente já falou. Ele encampa uma narrativa petista, não à toa, todos os petistas, todos os membros do governo petista endossaram e glorificaram a indicação da Petra ao Oscar. Ele esconde as manifestações populares que apoiaram o impeachment da Dilma.
ele contesta o mensalão, ele contesta o petrolão, ele sequer cita direito as razões que levaram ao impeachment da Dilma, né, que são os créditos, as pedaladas fiscais. Eu acho que isso é exatamente o princípio máximo daquilo que a gente conceitua como globalismo, que muita gente acha que é teoria da conspiração. O que é o globalismo? Você pega exatamente uma indústria, indústria, no caso, cinematográfica, que encampa uma narrativa progressista, mentirosa ou não, mas encampa uma narrativa ideológica que faz uma propaganda de um tipo de vida. Empresários financiam esse tipo de princípio ideológico, como é o caso da Netflix, que encampou e que produziu o filme da Petra, e esse tipo de narrativa é não só endossada, como glorificada e premiada pela mais importante instituição que premia os melhores do cinema. Note bem, eu não acho que todos os jurados do Oscar, todas as pessoas que indicaram o filme ao Oscar são mentirosos compulsivos. Não, mas a gente tem exatamente um princípio de um clichê, de um estereótipo, né, de um governo que está sob a égide da extrema-direita, que não é de extrema-direita, que não é fascista, que não persegue nem negros, nem gays, nem mulheres, nem transexuais. Aliás, teve uma redução de 24% na morte de transexuais, só para deixar bastante claro. E aí, esse tipo de narrativa é encampada por uma mídia progressista mundial, global, olha o globalismo. Esse tipo de narrativa é encampada pelos jurados do Oscar que premiam. E aí vai se falsificando a história em nome de um modelo de comportamento, de um modelo de governo comportamental que se quer criar com entidades não governamentais. Isso é globalismo. O filme da Petra Costa é o maior exemplo crasso de globalismo que a gente tem hoje no mundo. Vini, Paulinha, vamos lá, vamos abrir aqui acho que é uma coisa importante da gente saber é que o documentário, ele não é uma verdade absoluta sobre um fato, né? Você pega o Michael Moore, que vive de uma coisa super midiática, de transformar, por exemplo, o McDonald's em Super Size Me num maior vilão da obesidade dos Estados Unidos. Ele apresenta ali a versão dele, do que ele entende, do que ele acredita, das coisas que ele conseguiu reunir para apresentar aquele documentário. Não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Dito isso, eu acho que o filme da Petra começa já colocando ela nessa posição de petista, de lado pessoal e tal. Então, assim, de certo modo, eu acho que ela é honesta em já de cara dizer a que veio. Eu não tô aqui para contar a história. Tô aqui para contar a história de acordo com a minha versão, né? Com o que eu acredito. Aí tem outros pontos aí que dá para se questionar, coisas que ela não colocou, ou tem a história de uma foto também, que parece que foram apagadas armas ali. Isso eu acho sério, por exemplo, pegar uma foto e apagar, fazer um apagamento de uma coisa e usar num filme, eu já acho mais sério. Então, mas aí, Paulinha, complementando o que você está querendo dizer, porque eu concordo que o documentário está inserido dentro desse recorte, os julgadores que estão ali avaliando o filme, a maioria deles não conhece essas minuciosidades. Não conhecem. Do Brasil, não sabem nada do Brasil. Mas eu acho que o filme não vai ser julgado sobre se ele é um retrato do Brasil, se ele é a verdade sobre o Brasil. A estética? Não é a estética, é o que ela resolveu contar naquela história. Vocês são muito utópicos, porque a estética se casa com a ética e com o princípio de mostrar uma verdade, principalmente quando um documentário é chamado de documentário. Se ele é uma ficção, então você pode encampar uma versão subjetiva do autor. Agora, quando um autor se coloca a sua subjetividade em nome da deturpação dos fatos, dizer que o Lula foi condenado como chefe de um esquema criminoso de corrupção porque ele foi acusado pela doação da OAS de um apartamento, é mentira, é deturpação. Aí você foge ao escopo da subjetividade do autor, aí você entra na alteração total da realidade. E quando essa alteração total da realidade, que a meu ver é o princípio do filme, é endossado por uma indústria cinematográfica maior de todas, a gente está exatamente falseando a realidade em nome de um pseudo-subjetivismo de uma mulher que conta uma história avessa à realidade. Assim, você assistiu Heroínas, que inclusive é um filme muito bom da Netflix, curta-metragem documental, que é a respeito do uso de um ressuscitador ali, quando você tem uma overdose, sobre o questionamento de se a saúde pública deve financiar isso ou não, já que são drogados, são químico-dependentes e tal.
nesse documentário, se você assistir a ele, você chega à conclusão de que isso salva vidas, que várias pessoas saem disso, que tem uma juíza que faz um trabalho interessante a respeito disso, que tem... Bom, isso é a verdade absoluta? Eu acredito que não. Eu acho que é o que aquele documentário se propôs a trazer dentro das pesquisas da diretora, do que ela deve acreditar. É sempre assim, gente. O Brasil Paralelo teve aí, a gente falou sobre o cerceamento do direito dele ser exibido em alguns cinemas, que eu também acho absurdo. Agora, o Brasil Paralelo é a verdade absoluta? Claro que não. Outros Paulinho, filmes feitos são? Então, assim, MBL, claro, a gente está falando de uma premiação de cinema, da relevância que aquilo tomou. Nos Estados Unidos, muita gente achou isso. Eu concordo com vocês. relevante. Eu concordo com vocês quando vocês dizem da verdade que pode ser relativa, que pode encampar várias versões. A questão é a hegemonia de um único princípio de aferição da realidade. A gente não tem um documentário que tenha a expansão e a reverberação para 170 países, que fale sobre o Brasil, como é o caso da Petra Costa, que agora vai ter mais ainda pela indicação ao Oscar. Mas até por isso... Ou seja, e essa é uma indicação que reforça um estereótipo mundial. Gente, em Paris, a prefeita de Paris, uma cidade luz, uma das cidades mais importantes do mundo, quer dar ao Lula o título de cidadão honorário da cidade, porque ele acha que ele foi uma vítima. Ou seja, quando uma mentira, e é mentira, isso não é relativização da verdade, é reverberada de maneira gigantesca e você não tem sequer o contraponto, então você não está fazendo uma discussão sobre o que é ou não a verdade. Você está promovendo uma mentira. Mas eu só queria fazer uma correção aqui. Eu falei do Michael Moore, que na verdade é o diretor do Tiros em Columbine, que é outro documentário a respeito lá de uma matança que acontece numa escola e que ele culpa o quê? O quê? As armas. Essa corrida armamentista. É um ponto de vista dele. É a verdade absoluta? Não. O Super Size Me é do Morgan Spurlock, que também culpa ali a cultura do fast food por uma... Tiros em Columbine, Fahrenheit. Exatamente. Então, assim, são documentários, são documentaristas. É óbvio, eles têm ali a sua ideologia, eles pensam a respeito de um assunto de uma forma, né? Mesmo aquele do meio ambiente, patrocinado pelo Leonardo DiCaprio, pra parar de comer carne, que a carne... Cowspiracy. Cowspiracy, gente. Vai lá. Aliás, assista. A Petra falou que se o Leonardo DiCaprio entregar o prêmio, ela vai agradecer ele pelas denúncias que ele fez com relação por exemplo, Cowspiracy. A carne é isso. Politização num nível ainda maior. Mas então, uma coisa que eu concordo com o Adriles, que eu acho que ele tocou num ponto importante, é com relação à Netflix, porque isso pode ajudar também, porque tem a relação da campanha, tem a questão que a campanha que o filme precisa fazer para poder ser indicado também. E você estando dentro de uma plataforma gigantesca como a Netflix, isso também ajuda. Agora, o que eu também concordo um pouco com você, Adriles, não nas minuciosidades, não nas coisas tão específicas da política brasileira, mas talvez a mensagem, sim. A mensagem de um estilo de governo contra outro estilo de governo é uma mensagem pode pesar, até porque a própria Petra coloca no Twitter dela, no tweet dela, que a academia reconhece a urgência do filme. Então ela mesma acaba reconhecendo. Deixa eu jogar aqui mais alguns ingredientes, ainda nessa linha sobre a politização da academia ou não. Porque olha lá, então Democracia em Vertigem tá indicado. 2 papas, que também foi criticado aí por parte da direita, né, pelo modo como retratou conservador Bento XVI e o progressista, o Papa Francisco, também tá indicado. O Adriles já falou que não gostou do filme. Barack e Michelle Obama também foram indicados com o documentário Indústria Americana. Então vamos seguir aqui no nosso debate, Adriles, meu caro, já nessa linha. Você acha que aí o Oscar realmente é um produto ali totalmente para a esquerda? É isso? É uma sal industrial cinematográfica. Exatamente, porque a Petra falou da ascensão da extrema-direita, né? A ascensão de uma direita, de um princípio conservador de governo, é exatamente o sintoma de uma hegemonia quase que absoluta de um progressismo vigente. Lembre-se, até ontem, a América Latina era toda tomada pela esquerda. Aconteceu o quê? Venezuela, aconteceu a Argentina, aconteceu o Equador, a Bolívia, ou seja, foi um desastre. Eventualmente, em face de um desastre de governo, de um desastre de um modelo que seja comportamental, cultural, social, as pessoas vão para o outro lado. Isso é síntese, antítese, síntese e dialética, entendeu? As pessoas vão para a oposição. E isso acontece
acontece no campo ideológico cinematográfico. A gente vê os Estados Unidos, a indústria cinematográfica americana, os artistas americanos, estão em plena e ostensiva campanha contra o Trump. O Trump acabou de fazer um ato legítimo de assassinar um terrorista, tornar o mundo mais seguro, mas não adianta, eles vão para cima dele de qualquer forma. E o Bolsonaro é visto como uma extensão desse pseudo-fascismo encampado pela visão completamente caricata que se tem do Donald Trump, e o Bolsonaro entra nessa visão. Ou seja, o holofote inteiro da indústria cinematográfica, 90% é progressista. 90% das pessoas que são jurados do Oscar não sabem exatamente o que está acontecendo no mundo, como bem disse o Ricky Gervais, mas encampam essa narrativa e premiam essa narrativa. E essa narrativa, o perigo é que a mídia dê vazão só a um tipo de princípio de mundo. Ainda bem que as pessoas, para além da mídia, para além da indústria cinematográfica, estão tomando consciência de que o mundo não é exatamente esse universo utópico que a esquerda diz que é. Ou seja, a esquerda falha assim como a direita. Mas a questão é, qual é o espaço e o holofote que se dá ao filme da Petra e qual é o espaço e o holofote que se dá a um discurso que se contrapõe ao discurso da Petra, que é um discurso, inclusive, verdadeiro, gente. O PT foi o partido que mais roubou na história. Que se faça, ou pelo menos que então, se dê... É isso, gente. Aí tá a resposta. Se vão fazer um filme do Trump sobre, como você diz, um assassino humanista, que esse filme seja feito. Se ele for um filme validado, tem uma conta gigantesca aqui pra se ser indicado do Oscar, né? Não é do além. Tem ali os votantes. Sempre foi muito uma reclamação de que o Oscar só tinha homens brancos, cisgêneros com mais de 50 anos. Houve um esforço de diversidade na academia para trazer mais mulheres, mais pessoas de outras nacionalidades como votantes. Então, assim, para trazer uma diversidade ali nos votos. Agora, cadê o filme, então? Faz aí, gente. A indústria não dá dinheiro. A indústria não dá dinheiro. Aqui no Brasil... mas não é o liberalismo. Aqui no Brasil... Cadê o financiamento a indústria próprio? Cinematográfica progressista não dá dinheiro. Ela esconde. Aqui no Brasil, as pessoas, os artistas não estão reclamando que não tem grana para financiar suas obras. É isso. É guerra cultural. Oxalá no futuro você tem uma coisa equânime e justa e boa. Faz um filme bom para receber indicação. Para as pessoas que são especializadas na área, no mundo inteiro, assistam. Você realmente acha que o critério de julgamento do Oscar é realmente estético ou é ideológico? Mas, Adriles, eu tenho a resposta. A questão é subjetiva. Não. A questão do crítico do cinema, não existe uma resposta certa. A pessoa pode valorizar um filme ou achar que é muito ruim. A gente vê isso todo dia, vários críticos com opiniões diferentes. O critério de avaliação estética é subjetivo. Você sabe qual calma. O critério de avaliação estética, sim, concordo com você, é subjetivo. Mas o critério de avaliação de uma verdade ou de uma mentira absoluta, como é o caso do filme da Petra, é bastante objetivo. Ela fez um documentário mentiroso, não é subjetivo. Agora, outra coisa, hein? Indústria americana não tem nada a ver com a história do Obama e da Michelle. É produzido por eles, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, isso aí é o projeto dos Obama, depois de saírem, enfim, ali da presidência. Eles têm essa ideia de fazer várias produções com a Netflix. E eles fizeram esse e outros filmes. Inclusive vai ter um filme de ficção e outras coisas que eles pretendem fazer. E Dois Papas também foi indicado aos atores só, né? Não foi indicado como roteiro adaptado também, né?